Teste. Começou. Então, para começo de conversa, muito boa noite. Eu sou o professor Alexandre, da Unidade Centro, Rio de Janeiro, e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante que está fazendo muita falta nesses dias de coronavírus, que é comunicação. As pessoas não estão sabendo se comunicar da maneira mais adequada nos dias de hoje. Não só nós, pessoas comuns, mas infelizmente também os nossos queridos governantes, né? Mas fazer o quê? Isso acontece. Então tá. Então vamos lá, vamos começar esta belíssima palestrinha da seguinte forma. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Isso, e agora passar para aqui o meu PowerPointzinho da hora, que vamos falar a respeito de comunicação. Então, estamos aqui para mais uma palestra do Programa de Desenvolvimento Profissional, ou PDP. A Liliane falou que foi premiada pela Microrede e ganhou um ovo de Páscoa. Parabéns, Liliane! Muita sorte sua! A Franciele é de Gomes Ribeiro, Unidade Rio das Ostras. Bem-vinda, Franciele. Espero que você goste bastante. Franciele, eu tenho quase certeza que eu também já te vi em outras palestras, hein? Não, esse teu nome não me é estranho. Acho que até já bati papo contigo em alguma palestra dessas. Estou errado nisso? Acho que não. Acho que não. Não sei por que esse teu nome não está me soando um sininho. Mas tudo bem. Mesmo que não seja o caso, bem-vinda, Franciele, para esta nossa palestra. Bom, então, como eu disse para vocês, o assunto desta palestra é comunicação. As pessoas estão precisando aprender ou reaprender como é que se faz para falar com os outros. Porque tá difícil, gente. Hoje em dia está muito difícil a gente obter as informações corretas, somente nessa história do coronavírus e outras coisas do gênero. Então, esse meu objetivo de hoje é fazer com que vocês saibam como se faz uma comunicação de boa qualidade. Bom, então, para começo de conversa, vamos falar sobre o que é a comunicação. Todo mundo está conseguindo ver a imagem que está aqui na minha tela, de dois bonequinhos tentando falar através de um telefone de latinha? Todo mundo está vendo essa imagem direitinho? Bota um ok para mim aqui, por favor, no chat, se vocês estão vendo direitinho a imagem. Sim. Ok. Maravilha, então. Então, olha só. Não sei se vocês são novinhos demais ou não tiveram oportunidade de brincar com esse tipo de brinquedo, que seria o famoso telefone de latinha. O cidadão pega duas latinhas, dessa de refrigerante mesmo, amarra um barbante no fundo das latinhas, e aí quando o cara fala numa latinha, mesmo que o outro cara esteja longe pra caramba, ele escuta o que o cidadão faz. É um brinquedo que envolve bastante princípios de física e eu mesmo achava sensacional brincar com esse tipo de brinquedo. Eu recomendo quem puder ficar em casa e tiver com alguém em casa para brincar de telefone de latinha. Não é para ir para a rua para brincar de telefone de latinha, não, tá? Mas tudo bem. Então, para que haja comunicação, nós precisamos ter 4 elementos, 5, se você contar que mensagem e canal são 2 elementos separados. O primeiro deles é o emissor, que é literalmente o cidadão que está emitindo a mensagem. O segundo cidadão, tão importante quanto o emissor, é o receptor, que é literalmente o cidadão que está recebendo a mensagem. Para que a mensagem, ou seja, a informação que eu estou querendo passar, possa ser recebida pelo receptor, há necessidade do canal, ou seja, o método
com o qual nós estamos fazendo esta comunicação. Por exemplo, nós aqui estamos fazendo uma comunicação usando como canal a língua portuguesa falada. E até vocês poderiam dizer que a gente também está usando a plataforma Zoom como forma de comunicação. Mas não estaria de todo errado. Então, a língua portuguesa falada é o canal que nós estamos falando. E agora, um item que é fundamental para que a comunicação não só aconteça, mas aconteça de maneira correta, é este cidadão aqui chamado feedback. Alguém aí saberia me dizer o que a palavra feedback significa em português? Olha lá, usa a tela do chat agora, por favor. O André está reclamando que está sem som. Para mais alguém estar sem som, gente, vocês estão me vendo direitinho? Coloca um ok aqui no chat se vocês estão ouvindo direitinho. André, verifica na parte de baixo da tua tela do Zoom, tem um botão que parece um microfone de rádio. Dá um clique ali e pede para confirmar o uso do teu som. Porque o resto da patota está ouvindo muito bem. Inclusive, Bruno Pereira, parabéns. Feedback significa retorno. O que eu quero dizer com retorno? Retorno do quê? O retorno do receptor para o emissor saber se o receptor recebeu bem a mensagem. Coisas como, você me entendeu? Ficou alguma dúvida? Tudo certo? São perguntas que normalmente o emissor faz para que o receptor responda se ele realmente entendeu ou não entendeu a mensagem. Está bem claro isso, gente? Então, esses 4/5 elementos, emissor, receptor, mensagem, canal e feedback, são os fundamentos para que se possa fazer uma boa comunicação. Como o Caio provavelmente não está me ouvindo, é o Caio que estava com problema no áudio? Espera aí. Não, é o André. Então, deixa eu dar um oi para o André. O André não me ouviu? Vamos tentar dar um oi para ele rapidinho. Vou só responder para o André um segundinho só, gente. Eu já volto para vocês, tá? André, use o ícone de microfone que está à esquerda na parte de baixo da tela. Lá você configura o som. Então, pronto. Mandei um papinho para o André rapidinho. Ah, tá ok agora, André? Então, beleza. Então, ok. O André já me disse que está ok, então tudo bem. Vamos lá, vamos seguir viagem. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos seguir viagem. Quando se fala a respeito de comunicação, basicamente nós, seres humanos, nos comunicamos usando 2 tipos de comunicação. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. Comunicação verbal, caso vocês não saibam, é aquela que faz uso de palavras, sejam escritas ou faladas. Quer dizer que a compreensão da mensagem precisa necessariamente de uma boa leitura ou de uma boa audição para você poder ser informado. Eu, agora, neste momento, estou fazendo uma comunicação verbal com vocês. Todos estão entendendo a minha comunicação verbal? Dá ok aqui no chat para mim se estão entendendo. Vamos ver se tem mais aí. Olha, ok. Muito bem. Já a comunicação não verbal é aquela que não utiliza palavras. É aquela que utiliza gestos, imagens, figuras, ou mesmo aparência da fisionomia da pessoa, né? Para ela poder indicar, por exemplo, o humor, ou o que ela está pensando, ou outras coisas do gênero. Temos como exemplo aqui na situação este simpático cidadão, que ora está sorridente, aqui ele está pedindo para que você ligue para ele, nesse aqui está desejando sorte, nesse aqui está pensativo, aquele está surpreso, aquele está meditando.
cada gesto, cada carinha dele representa uma informação importante. E essas informações você consegue simplesmente olhando para a cara dele e vendo o que ele está fazendo, falando sem falar, né? Falando sem palavras. Vocês sentem dificuldades em entender pessoas quando elas não usam palavras para falar? Se a pessoa fizer gestos para você ou te mostrar apenas imagens, vocês conseguem entender a mensagem que a pessoa está passando? Me digam aí, o que vocês acham? Usem o chat numa linguagem verbal escrita, senão eu não vou poder saber. Você tem algumas dificuldades nisso, André? Então, deixa eu aproveitar. O André, você se importa em eu desmutar você um pouquinho para a gente bater um papo a respeito disso? Pode falar comigo? Sou eu que tenho que te desmutar. Se você me permitir, eu vou desmutar um pouquinho para falar contigo. Pode? Damiana Socorro disse para mim que, às vezes, gestos ela não consegue entender. Então tá, vou desmutar aqui um instantinho o André. Bem-vindo, André, tudo bem? Alô, André? Oi, André. Bom, André não está muito afim de falar. Tudo bem. Ah, tá tudo bem. Que susto. Eu pensei que você não estava afim mais de falar comigo. Qual dificuldade você sente com a linguagem não verbal? Tem um cachorro latindo. Tem um cachorro latindo. Tem o meu cachorro. É o meu cachorro. Estamos em home office, querido. Infelizmente isso acontece. Não verbal. Eu entendo, sim. Não verbal. Figura, eu entendo isso. Tá ok, então, meu querido. Muito obrigado. Damiana Socorro, você gostaria de falar um pouquinho com a gente? Posso desmutar você um pouquinho? Damiana, posso desmutar você um pouquinho para bater um papo contigo? Não. Você não quer falar, não tem problema. Bota um não aqui que o titio não reclama, não. Oi, tudo bem? Você quer bater um papo comigo sobre a linguagem não verbal? Estou só esperando a Damiana me dizer se ela aceita ou não bater um papo comigo. Senão a gente segue para o próximo. Eu estou um pouco vergonhado. Ah, não tem problema não, minha flor. Não se preocupa não, que eu não vou te fazer passar vergonha, não. Desculpa se eu pedir para você falar. Não se preocupa não, que a gente continua a conversa aqui. Então, basicamente, comunicação verbal faz uso de palavras, comunicação não verbal faz uso de gestos e imagens e figuras e símbolos, ao invés de usar as palavras. Muito bem. Então, vamos seguir viagem. Cadê? Vamos lá. Pronto. Comunicação assertiva. Essa, às vezes, as pessoas podem não conhecer. O que seria a comunicação assertiva? A comunicação assertiva é aquela que faz uso da comunicação de forma clara, de forma dinâmica, que faz com que a pessoa entenda perfeitamente o que o comunicador, o emissor, queria passar para o receptor. Só é possível se criar uma comunicação assertiva se todos aqueles 5 elementos da comunicação estiverem funcionando em harmonia. Então, cuidado quando você for passar uma mensagem para alguém, faça ela da maneira mais assertiva possível para que não haja erros de comunicação, ok? Vamos seguindo viagem. Aqui nós temos 2 modos de conversação.
As pessoas podem estar assim numa discussão ou podem estar em um diálogo. Pelo que vocês estão vendo das duas imagens aqui neste slide, vocês acham que é melhor a pessoa discutir ou dialogar? Coloque aqui no chat para mim o que vocês acham. E aí, é melhor discutir ou é melhor dialogar? André acha que é melhor dialogar. Quem mais, galera? O que vocês acham? Fala para mim. Vamos nos comunicar. Afinal de contas, o objetivo dessa palestra é esse. Caio também acha que é melhor dialogar. Franciele também acha que é melhor o diálogo. Então, eu creio que vocês concordam comigo que um diálogo é melhor do que uma discussão. Isso ocorre principalmente porque, normalmente, uma discussão é uma cidadão apontando o dedo para outro. Ou seja, em vez das pessoas estarem tentando conseguir um acordo entre si, eles estão só reclamando uns dos outros e apontando dedos, como os bonequinhos aqui na nossa imagem fazem parecer. Já na questão de um diálogo, normalmente os pontos de vista são colocados de forma mais correta, né? Mais cortês, e assim as informações são passadas de maneira mais assertiva. Então, sim, num diálogo, a gente consegue manter uma comunicação assertiva de forma mais correta do que numa discussão. Claro que, às vezes, infelizmente, a gente só consegue trabalhar discutindo, né? Mas isso acontece nas melhores famílias e nas piores com mais frequência, né? Muito bem, então, vamos seguir viagem aqui, já que estamos falando a respeito do diálogo. Então, vamos explicar. A motivação está em compreender, não em julgar ou convencer. Compreender não significa concordar. No momento do diálogo, todos são iguais. O diálogo é a base para uma cultura de paz. Aí diz assim, a maior fome humana é a fome de ser compreendido. Uma das coisas que as pessoas mais sentem dificuldade para formar um diálogo correto é realmente compreender o lado do outro, porque normalmente quando uma comunicação ocorre com dois pontos de vista diferentes, acaba caindo na discussão. Isso é normal, isso não quer dizer necessariamente que as pessoas estão brigando. Discutir não é brigar, dialogar não é concordar. A pessoa pode discordar da outra num diálogo e pode estar resolvendo problemas com posições parecidas numa discussão. Isso é normal, não há nada de errado nesse tipo de situação. O que é importante entender é que, se você tentar compreender o ponto de vista da outra pessoa, ou seja, você tenta levar em consideração como é que se sente a pessoa que está conversando contigo, o diálogo consegue se tornar mais eficaz. Novamente, eu digo concordar, ou melhor dizendo, desculpa, compreender não significa concordar. Você pode ter opiniões diferentes e, mesmo assim, manter um diálogo civilizado. Ok? Alguma dúvida nessa história aqui sobre o diálogo? Podemos seguir viagem? Dá ok para mim aqui no chat, por favor, se vocês quiserem que continue. Alguma dúvida a respeito? Não? Podemos seguir? Então, vamos seguir. Agora, desculpa, não é Covid não, tá? Só arranhei a garganta, não é Covid não. Você está já, professor tossiu. Eu devia ter tossido no braço também, mas deixa pra lá. Eu estou em casa, estou sozinho, ó, não tem ninguém aqui comigo. E não é Covid não, tá? Não fica pensando que eu estou de Covid não. Quero falar agora a respeito das barreiras e obstáculos para um diálogo. A primeira dessas barreiras são chamados pressupostos. O que é um pressuposto, gente? É quando a pessoa pega o preço e põe no produto, é o pressuposto?
Tadã. Horrível, né? Não, foi horrorosa. O que é o pressuposto, gente? Vamos lá, fala para mim. Bota aqui no chat. O que vocês acham que essa palavra significa? Apesar de que o significado da palavra está escrito do lado. E aí, alguém se manifesta? Não? Então eu falo. Pressupostos são nossas crenças, como diz aqui o meu textinho. Nossas teorias sobre como o mundo deve ser. Nossas certezas inabaláveis. Uma coisa que é importante a respeito desse pressuposto é o seguinte. Pressuposto tem muito a ver com uma outra palavrinha de P também, chamada preconceito. Muitas vezes o pressuposto leva ao preconceito, tá? E isso é um problema enorme para quem quer obter um diálogo eficaz. Você já vir armado com informações, ou com, melhor dizendo, com conceitos prévios, que o que significa preconceito, conceitos previamente criados, antes de dar chance para que a pessoa do outro lado do diálogo mostre para que ela veio, pode atrapalhar e muito o diálogo que você está tentando obter. Tá? Outra barreira, obstáculo do diálogo é o automatismo do concordo-discordo. Como é que é isso? É aquele negócio de que você está ouvindo a pessoa falar e aí você começa com aham, 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 aham. Você acha realmente que a pessoa está concordando contigo quando tu está só no aham, aham, aham? Não, né? Claro que não, óbvio que não. O cara está... Às vezes a cabeça da pessoa está no mundo da lua, enquanto você está falando com a pessoa, ele só faz aham. Isso, Mirelle, perfeito. Às vezes ele não está nem prestando atenção no que você está falando. Não concorde e nem discorde enquanto a pessoa que está no diálogo com você não expôs toda a linha de raciocínio dela. Deixa a pessoa falar. O vídeo está com acendendo e apagando aqui. Não entendi. Quer dizer, a tela minha está acendendo e apagando, é isso, André? Eu não entendi isso do vídeo está acendendo e apagando. Mas tudo bem, não tem problema. Você está conseguindo acompanhar, André? Dá um ok aqui para mim, se você estiver conseguindo acompanhar, por favor. Eu volto e falo outra coisa, se você quiser, não tem problema. Bom, vamos lá. Então, não concorde e nem discorde de cara das coisas que a pessoa está falando. Mentalmente, você pode estar, porra, esse cara está falando besteira, mas é uma anta, é um idiota, mas isso é mentalmente. Não discuta com a pessoa antes da pessoa expor os seus argumentos. Depois de expostos os argumentos, se você realmente não concordar com a pessoa, aí você expõe os seus argumentos para a pessoa. Diálogo precisa ter um momento para cada uma das pessoas falarem. Sinceramente, André, desculpa, mas eu não sei o porquê que está oscilando. De repente, isso pode ser por conta da tua internet. Para mais alguém, a tela está oscilando, piscando, gente? Fala para mim, por favor, aqui no chat, porque o André está com a tela dele piscando. Eu acho que é por conta da internet dele. Mais alguém aqui está com tela piscando? Bota para mim no chat, por favor, gente. Milene botou não, aqui está normal, Mirelle, não, Caio. Então... Querido André, eu imagino que o problema esteja na sua internet, mas vamos tentar seguir viagem. Qualquer coisa, se não der, depois essa palestra vai estar disponível no canal do YouTube da Microlins RJ. Então, assim, aproveita se você não tiver assinado o canal da Microlins RJ, assina que vai ter esse vídeo e outros também, tá? Então tá. Outra barreira muito chata por conta do diálogo é deixar para fazer o julgamento um pouco mais tarde, quando for o caso. Quer dizer o quê? Não julga de cara. É a mesma história do automatismo do concordo e discordo. Não julga
antes da hora. Conversa com a pessoa, escuta as informações que a pessoa está te passando. Se concorda ou não concorda, é uma questão de você ouvir primeiro a opinião da pessoa, para depois sim concordar ou discordar. Você tem todo o direito de discordar e concordar com a pessoa, mas você não deve fazer julgamentos antes da hora, ok? E uma última barreira que também é muito preocupante quando se está tentando fazer um diálogo são emoções aflitivas, venenos da mente. É, por exemplo, quando você tenta bater papo com uma pessoa e, de repente, essa pessoa é um ídolo seu, ou uma pessoa que você admira, ou uma pessoa que você ama, por que não? E você está querendo, de repente, expor os seus sentimentos para essa pessoa amada. Oh, que legal! O problema é o seguinte: cuidado com os sentimentos na hora de você tratar um diálogo com uma pessoa. Tudo bem que sentimento é importante, às vezes ele é fundamental para acontecer o diálogo de maneira correta, porém ele pode atrapalhar se você estiver com sentimentos aflitivos. O que são sentimentos aflitivos? Raiva, dúvida, ou então sensação de que está sendo enganado, por exemplo. E isso são chamados venenos da mente. A pessoa está pensando, está botando caraminhola na cabeça, vamos assim dizer, né? Isso é uma expressão que eu achei sempre engraçadíssima, caraminholas na cabeça. Eu não sei nem o que é uma caraminhola. Deixa para lá. Então, cuidado com os chamados venenos da mente. Tente não impor as suas emoções na sua conversa, no seu diálogo, para que ele possa se tornar um diálogo mais eficaz. Ok? Beleza, então? Sigamos. Ah, isso aqui é sensacional. Então, olha lá. Dá uma lida nessa tirinha que esses dois cidadãos tentaram entrar num diálogo. O cidadão que está de máscara, obviamente, é um bandido. E o cidadão aqui de azul é um cara que foi abordado pelo bandido. Então, está aqui o bandido, pulou na frente da vítima e disse, pare! E a vítima, sem se fazer de rogado, chegou, ímpare! Provavelmente essa vítima é português de Portugal, porque o cara, pare, outro, ímpare! Aí o bandido, não, cara, eu tô te roubando, você estás a roubar, então não brinco mais, vou-me embora. E o cara foi-se embora. Vocês acham que essa comunicação se deu bem? Essa comunicação foi bem feita, gente? Você acha que o cidadão ninja ali, ele fez ele conseguiu passar a mensagem da maneira correta? O que vocês acham? Fala para mim aqui no chat. Ele acha que não. Quem mais? Meu cachorro está se comunicando direto aí. Vocês estão vendo aqui? Não, né? Estão vendo meu cachorro? Está se comunicando direto também. Oxi! Não porque pensou que era para tirar para o ímpar. Isso, exatamente, Liliane. A abordagem dele não foi clara, eu acho. Exato, Mirelle. Muito bem. A Silene também acha que não. Então, óbvio que não. Isso se deve ao fato de que, tão importante quanto a mensagem que o emissor está emitindo, é importante saber que se o receptor compreende o canal que está sendo utilizado. Aqui, isso aqui é, obviamente, uma tirinha cômica, isso aqui não é uma situação que, de repente, aconteceria. Eu acho que se um bandido chega na minha frente com uma faca ou qualquer coisa e fala pare, a última coisa que eu ia pensar em falar ímpar, como se fosse um jogo, né? Mas isso acontece no mundo das tirinhas de internet. Então, importante é saber se o receptor compreende o canal que está sendo utilizado. Isso é, inclusive, um motivo muito grande para confusões na mensagem. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui outro slide para você. É o famoso, como se dizia, a forma como você fala, como você se impõe. Sim, Liliane, muito boa. A forma como você fala é mágica. Concordo também. Comunicação não violenta. Agora que a gente falou agora há pouco de um cidadão assaltando o outro, né? Acho que essa aqui é uma boa maneira da gente
falar que é a comunicação não violenta. O que é comunicação não violenta? Comunicação não violenta é você conseguir passar as informações que você quer emitir para o seu receptor de forma a ele não se sentir ameaçado, ele não se sentir violentado. Não é bem a palavra violentado, eu acho uma palavra muito forte, mas não se sentir ofendido, não se sentir magoado, não se sentir ferido. Isso sim, é a maneira como se fala. Para que ocorra uma comunicação não violenta, em primeiro lugar, descreva o fato e confirme com o emissor se aquilo realmente aconteceu. Depois eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. O segundo passo é: descreva o sentimento e as emoções que lhe preencheram durante o fato ou diante do fato. Isso é muito importante. Expresse sua necessidade de que algo seja feito de forma diferente. Ai, minha garganta está horrível, devia ter trazido um pouco d'água. Faça um pedido de maneira bem específica para que isso não se repita. Agora, deixa eu explicar com um exemplo para ver se vocês conseguem entender. Certa feita, eu estava fazendo uma festa de aniversário na minha casa e eu convidei diversos amigos para participarem da minha festa. Um desses amigos é o meu amigo de infância, Roberto, e o Roberto estava lá participando da festa, estava feliz porque o Roberto estava lá na festa, mas de repente eu não vi mais Roberto na festa. Fiquei sabendo por conta de outros amigos. Roberto simplesmente caiu fora da festa sem me dar satisfação, sem me dizer o porquê, nem nada. Simplesmente caiu fora, tchau e benção. Na hora, quando eu soube que o Roberto tinha ido embora, eu fiquei puto com o Roberto. Claro, porra, o cara era o meu melhor amigo e simplesmente caiu fora da minha festa sem nem me dar um tchau, sem nem me dizer por que ele está precisando. Ele podia estar numa emergência? Podia, mas custava falar para mim qual é a emergência? Vocês acham que se eu tivesse na hora, nesta hora, de frente para o Roberto, eu conseguiria fazer uma comunicação não violenta? De jeito nenhum. Eu estava puto com o Roberto, eu queria que o Roberto fosse para a casa do chapéu, não queria que o Roberto se lascasse. É claro que depois, conversando com o Roberto, eu pensando com os meus botões, não, deixa eu primeiro descobrir o porquê do Roberto ter saído. Conversei com o Roberto de forma natural, de forma comum. Ele me falou, cara, me desculpa, a minha mulher me ligou dizendo que meu filho estava doente, que estava passando mal e que eu precisava correndo lá para ajudar ele. Então, pô, é óbvio que eu não vou ficar chateado do Roberto ir cuidar do filho dele, cáspita, principalmente pelo fato de que o filho do Roberto é meu afilhado. Então, não vou deixar o Roberto na mão. Pô, Roberto, sacanagem, preferir teu filho do que eu. Tá louco de pensar um troço desse, né? Então, eu cheguei no Roberto, descrevi o fato de como é que aconteceu, expliquei para ele como é que eu me senti na situação que ocorreu, expressei a necessidade de que era preciso que o Roberto agisse de forma diferente e pedi a ele que da próxima vez que isso acontecesse, ele viesse até a mim e explicasse o porquê que ele estaria saindo, mesmo que ele tivesse numa pressa absurda que ele realmente estava. Acho que é o mínimo que a pessoa fala. Então, continuamos sendo amigos, nada de ruim aconteceu e a vida que segue, tá? Todo mundo entendeu essa história da comunicação não violenta? Sim? Não? Joga um ok aqui no chat para mim, para eu saber que vocês entenderam, por favor. Ok, ok, ok. Legal. Boa. Então, meu cachorro está se comunicando com a vizinhança toda, vocês estão vendo? Que absurdo. Tá, chega, criatura. Dá um segundinho só, por favor. Jerry, cala a boca! Viu? Isso foi uma comunicação violenta. O calor. Ele me obedece, tá vendo? Olha, meu cachorro me obedece, que beleza. Bom, mais ou menos. Mais ou menos. Tá. Vamos seguir viagem.
Tenha um bom vocabulário. Isso é fundamental, principalmente se você estiver fazendo uso da linguagem verbal, obviamente. Conhecer o significado das palavras é fundamental para uma boa comunicação. Agora eu vou fazer um desafio, sem pesquisar no Google, hein? Olha lá, hein? Se demorarem demais para responder, porque foram no Google buscar a resposta, eu vou ficar vendo, hein? Olha lá, presta atenção. O que significa a palavra apedeuta? Ah, vamos lá. Quero ver quem sabe. O que significa apedeuta? Às vezes você, sem querer, quer passar uma coisa para a pessoa, mas acaba passando outra. Perfeito, Bruno. Muito bem. Vamos lá, gente. Apedeuta. O que é apedeuta? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Se você não souber, pode botar não sei também. As pessoas podem botar não sei, professor, o que é apedeuta. Bruno acha que apedeuta é um utensílio. Será que o Bruno está certo? Mirelle decidiu ser honesta e dizer que não sabe. Muito bem, Mirelle, está de parabéns por dizer que não sabe. E o André botou. Ah, o André sabe. Só que o André está com a mania de me botar no privado. André responde no everyone, no todo mundo. Senão as pessoas não vão ler a tua mensagem. A não ser que realmente você não queira falar para todo mundo, queira falar só para mim, que pode também, não tem problema nenhum. O André acertou. Apedeuta é ignorante. Ignorante no sentido pessoa que não tem instrução, exatamente, como botou o André agora aqui para mim também. É ignorante no sentido de ignorar um conhecimento, não ignorante no sentido violento, truculento, outras coisas. Essa é uma grande coisa que eu acho da língua portuguesa, que às vezes uma mesma palavra tem diversos significados, mas tudo bem. Outra, intransigente. Ah, e aí? O que é intransigente? Valendo! Vamos ver quem vai ser o primeiro a me dizer o que é intransigente. Bruno acha que é inconveniente. Vamos lá, que mais? Não sei se o Bruno acertou. Exigente ao extremo, diz a Liniane. Será que ela acertou? Não sei. Impaciente, disse o André. Intransigente é o cidadão teimoso. A Liliane até pode dizer que está certa com o exigente ao extremo, porque normalmente o teimoso é exigente ao extremo. O intransigente é aquele que não transita, ou seja, o que não muda. Então é o teimoso, entendeu? Teimoso, impaciente, como diz o André, também está certo. Intolerante, também está certo. Apesar que ser intolerante a teimosia é que causa intolerância nesse caso, mas está certa também, Damiana. Parabéns, muito boa a sua resposta. Agora vamos simplesmente à maior palavra da língua portuguesa. Anticonstitucionalissimamente. E aí? O que anticonstitucionalissimamente significa? E tentem falar anticonstitucionalissimamente 3 vezes rápido, que eu quero ver. Aí que você vai ver que é bom para tosse. Liliane diz que é antinacional. E ela está rindo aos borbotões já. A Liliane está adorando essa conversa. E aí? Anticonstitucionalissimamente. A Liliane diz que é antinacional. Contra a Constituição. Aê! Muito bem, André. André acertou. E anticonstitucionalissimamente, quer dizer, algo que está sendo feito contra a Constituição, de forma que a Constituição não permita. Então, por exemplo, fazer badernas, qualquer coisa que a Constituição manda fazer de um jeito e você faz de outro, você está agindo de maneira anticonstitucionalissimamente. Cansa falar isso várias vezes, tá? E, por último, admoesta. Essa é da época do onça. Essa aí eu fui buscar em dicionário de palavras difíceis. O que é uma admoesta? Liliana acha que é advertir. E aí, o que é a admoesta? Corrigir? Aconselhar? Na verdade, a Mirelle acertou. É uma correção, é uma solução. Admoestar é corrigir
É dar... Pode até dizer que é aconselhar também, Liliane. Não está errado de chamar o admoestar de aconselhar, porque você está aconselhando uma pessoa no sentido de corrigir alguma coisa que a pessoa fez de errado. Então, tá. Dá para dizer que corrigir e aconselhar são dois sinônimos para essa palavra admoesta. Parabéns! Vocês estão um show de bola! Muito bem! Então tá, vamos seguir viagem. Isso aqui é ótimo. Dá uma olhada nessa imagem, começando aqui pelo chefe, falando com o Zé, passando aqui pela galera do Bebedouro, depois o pessoal aqui dos Escaninhos, terminando aqui no Cidadão de Verde desesperado. Isso é uma coisa que acontece muito com comunicação, que é o chamado telefone sem fio. Também conhecido como quem conta um conto aumenta um ponto. Já ouviram falar nessas expressões de quem conta um conto aumenta um ponto ou telefone sem fio? O chefe aqui falou, Zé, quero o número deste pedido. Só que ele obviamente não falou assim, ele falou, Zé, eu quero o número deste pedido. Aí o outro, despedido? O Zé? O quê? O Zé está despedido? E eu também? Ih, o Zé e o Tadeu estão despedidos. Todo mundo vai ser despedido! Esse é o famoso rádio peão, rádio tamanco ou telefone sem fio. É quando uma pessoa não escuta direito, aumenta, mas não inventa. É por aí, Liliane, aumenta, mas não inventa. É quando a pessoa escuta uma coisa, não entende o que ela escutou, e por não entender o que ela escutou, passou a informação de maneira errada. Exatamente, André, aconteceu ruído na comunicação. E o ruído realmente é um problema que ocorre muito na comunicação. Tá? Às vezes a mensagem foi dita da maneira correta, mas foi recebida da maneira errada, porque houve ruídos, como, por exemplo, o meu bendito cachorro que não cala a boca, diabo. Cala a boca! Chato, velho. Bicho chato, adoro ele, mas ele é chato pra dedéu. Bom, todo mundo entendeu essa história? E aí, como é que se evita que você acabe gerando esse telefone sem fio? Simples, basta saber ouvir. Saiba ouvir. Uma das maiores fontes de problema na comunicação é a falta de atenção ao ouvir uma mensagem. Como na imagem do slide anterior, pode acontecer o famoso telefone sem fio. Caso você não tenha entendido uma fala do seu emissor, não é vergonha pedir para ele falar mais devagar ou com mais cuidado. Muita gente, às vezes, sente vergonha. Pode repetir, por favor, que eu não entendi? Seja no telefone, seja falando com uma pessoa em outro idioma, ou qualquer outra coisa desse gênero, é super comum acontecer falhas na comunicação, seja porque a pessoa falou rápido demais, ou está falando num idioma que você não domina, ou está falando com muita gíria também, é um problema de comunicação muito grande a pessoa falar com muitas gírias, porque às vezes são gírias que não são entendidas pela pessoa que está recebendo a mensagem, tá? Bom, vamos seguir viagem, vamos entender mais a respeito desses problemas de comunicação, falando a respeito das 3 habilidades essenciais para a comunicação. Primeiro, formar e manter um ótimo relacionamento. Quanto mais íntimo no sentido de assertivo, tá? Quanto mais assertivo for o teu relacionamento com a pessoa com a qual você está falando, mais fácil é para a pessoa entender seus maneirismos, sua forma de falar e outras coisas do gênero. Todos vocês, eu tenho certeza, com pessoas qualquer da rua falam de um jeito, mas com as pessoas que você tem amizade, somente se for amizade de muito tempo, vocês falam de uma maneira completamente diferente. Estou certo ou estou errado? Vocês falam com seus amigos da mesmíssima maneira que você fala com um estranho na rua? E aí, sim ou não? Não, kkk, né, Mirelle? Muito bem.
É uma coisa que eu realmente vou deixar claro aqui. Eu não gosto desse negócio de kkk para dizer que está rindo, né? Mas tudo bem, eu entendo que a pessoa está rindo com kkk, mas eu sinceramente não gosto do kkk, não. Eu não rio kkk. Você ri kkk, Miriam? Depois eu vou deixar você no áudio que eu quero ouvir você rindo kkk, tá? Eu vou adorar ouvir você rindo kkk. Eu não. É brincadeira, Mirelle, eu não vou fazer isso, não. É brincadeira minha. Pode continuar rindo kkk, eu estou brincando, tá? Segunda habilidade essencial para a comunicação, ouvir com atenção. A gente acabou de falar, se você não está escutando direito, não entende o que a pessoa está falando, você não vai conseguir fazer a comunicação funcionar. E a terceira habilidade essencial é saber fazer perguntas. As perguntas são fundamentais para o emissor receber o feedback do receptor. Saber se o cara está entendendo, se tem alguma dúvida, se ficou tudo entendido, esclarecido, entre outras coisas do gênero. Ok? Seguindo viagem. Esse vídeo aqui é sensacional. Olha só, eu vou passar um vídeo agora para vocês, poucos minutinhos. Esse vídeo é mudo. Ele tem uma música de fundo, mas a música de fundo não interfere no entendimento do vídeo, não. Vocês, inclusive, ponham para mim aqui no chat, por favor, se vocês estão conseguindo ouvir o vídeo. Provavelmente não, porque eu já testei uma vez e não deu certo o vídeo. Mas mesmo que vocês não ouçam nada, presta atenção no que acontece no vídeo, que dá para entender o vídeo sem o som, tá? Mas vamos lá, assistam esse vídeo aqui. Vou botar agora para rodar. Amix Film Studio apresenta Aparência e Realidade. Vocês estão conseguindo ouvir alguma coisa do vídeo? Não, né? Não escuto, não tem problema não. Mas dá para perceber o que o vídeo está mostrando, né? A parte de baixo da tela colorida é o que está acontecendo na aparência, né? As pessoas como estão se mostrando. Essa parte assim mais bege é o que a pessoa realmente está sentindo, tá? Então em cima está o sentimento de verdade da pessoa, embaixo é o que está acontecendo no mundo real, vamos dizer. Algumas pessoas, como essa criança, por exemplo, fazem o que dá na telha. Já pessoas como o cidadão aí, cabeçudo, ele pode estar achando tudo divertido, mas na aparência, vocês estão vendo, ele está agindo como se nada tivesse acontecendo. E isso é muito importante, porque isso tem a ver com a linguagem não verbal que a gente falou. Então, nem sempre o cara está agindo como ele está realmente se fazendo parecer. Olha esse cara aí, cidadão do boné. Tá dando tchau, todo amiguinho, sorridente, mas olha o que ele está achando de verdade lá em cima na cabeça dele. Ó. Será que eles vão conseguir se comunicar direito? Não sei. Ele não está falando, não, é só blá blá blá, tipo, não tá tendo som na conversa, não. Mas dá para perceber que embaixo ele está tentando falar de forma educada, mas na verdade a cabeça dele está pensando outra coisa, né? Estão conseguindo entender a brincadeira desse vídeo? O cara parece que não está magoado, mas na verdade ele está se sentindo magoado pra caraca. O cara está realmente soltando verbo para cima do cara. Provavelmente, na realidade, né, na parte colorida, o cara está falando o que ele está pensando, mas de uma forma mais calma, de uma forma assim, mais educada. O que ele está querendo, na verdade, é mandar o cara para o diabo que o carregue, ou para os quintos dos infernos, sei lá para onde que ele está querendo mandar o cara, né?
Parece que está tudo bem, né? Parece que está tudo tranquilo, mas a gente está vendo que, na verdade, o cabeçudo está triste para Carvalho e o narigudo do boné está mais querendo que ele se lasque. Tadinho do cabeçudo. Então tá aí. Tá todo se sentindo, né, narigudo sem vergonha? Ô, narigudo sem vergonha é esse. A única pessoa que está sendo honesta, está sendo verdadeira, é o molequinho do cachorro. O molequinho do cachorro tá só se divertindo com a brincadeira, tá nem querendo saber de nada. Aê! Para esse moleque, para esse cachorro, a realidade é o que ele realmente está pensando. Muito bem, é isso. Agora vai ser só os créditos, então obviamente que eu não vou precisar mostrar os créditos para você. Então, antes do muito obrigado, pronto, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então é isso, galera. Vocês entenderam a mensagem passada pelo vídeo? A mensagem é que nem sempre as coisas que a gente demonstra na fisionomia, no gestual, condizem com aquilo que a gente realmente está pensando. Então, quando vocês estiverem fazendo uma comunicação, de preferência, se possível, seja honesto, gente. Você não gosta do cara com o qual você está conversando, não precisa ser mal educado, não precisa chutar a bunda do outro que nem o narigudo fez, pelo amor de Deus. Mas não gosta da pessoa com quem está falando, seja educado no ponto, tá, obrigado, tchau, mas não quero papo contigo. Não há necessidade de magoar a pessoa só porque não curte a cara dela, né? Então, imagino que essa mensagem seja bem colocada. E é isso, gente. Pode enviar o link. O link do quê, Jonathan? Me responde, por favor, Jonathan. Link do quê? Não entendi a sua pergunta. Ah, o link da presença. Ah, sim, já vou te enviar isso. Já estou terminando já. Então, galera, antes de mais nada, muito obrigado. Vamos encerrar por aqui essa nossa palestra sobre comunicação. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa brincadeira. E agora sim, eu vou encerrar aqui a gravação, porque esta parte